Olá, meus irmãos. É um prazer para mim apresentar o pastor Amiá. Nós temos trabalhado juntos já desde 2013, ajudando em 4 congregações lá em Siliguri, numa região chamada Bagdogra. E tem sido um prazer agora ter ele aqui no Brasil, onde começamos bem, né? Em final de fevereiro, visitamos algumas igrejas em Minas Gerais, na Goiás, depois fomos para Natal, mas então começou as igrejas não poderem mais fazer cultos, então algumas passagens de avião também foram negadas, e então tivemos que paramos lá no Cariri, no Seminário Batista Regular lá do Cariri. Ficamos um mês, depois fomos para Rondônia, não era possível fazer as viagens que gostaríamos de fazer. Até mesmo no Acre, não ia ser possível dessa vez, uma vez que eu fui recente aí, e eu tinha vários outros convites já marcados, estava tão fechada a agenda, mas Deus tem providenciado agora um meio para visitar muito mais igrejas através da internet, e é um prazer para mim então deixar o pastor Amiá se dirigir aos irmãos, que ele seja uma bênção para todos nós. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? I don't need to translate. What a privilege to be here with you to share a small thoughts from the Bible. Que privilégio poder estar aqui com vocês para compartilhar alguns pensamentos da palavra de Deus. Greetings you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. E eu quero então cumprimentá-los no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Jeff will help me to translate E o the pastor message. Jefferson vai então ajudar aqui na tradução. Since all the world is going through some trials and suffering, Desde que todo mundo está passando por algumas provações, sofrimentos, I prefer to choose one message regarding suffering. então eu resolvi trazer uma mensagem a respeito de And sofrimento. someone says that Alguém disse que we cannot escape from suffering until we are living in this earth. não podemos escapar de sofrimento enquanto estivermos vivendo aqui nessa terra. So another way we can see that suffering and trials are the part of our life. E também podemos ver que sofrimento e provações é parte da nossa vida. Not only for the Christian, all people, even non-Christians too. Não só para nós crentes, todas as pessoas. But being a Christian and born again believer, Mas sendo crentes e nascidos de novo, we have some criteria how to face the suffering. nós temos alguns critérios como encarar o sofrimento. So I would like to just have my title of message today. Gostaria de então intitular essa mensagem: How can we experience joy in the midst of suffering? como podemos experimentar alegria no meio do sofrimento. Sometimes it is very hard. Às vezes é muito duro. We cannot have joy and cannot have suffering together. Não podemos ter alegria e sofrimento juntos. Moreover, everyone wants to be joy and happy always. Mas a maioria das pessoas querem estar sempre alegres. But we cannot say always we have joy and happiness in our life. Mas realmente não podemos dizer que temos todo o tempo momentos de alegria. Oftentimes we face trials and suffering in our life. Todo momento passamos por sofrimento. This world is going through such a pandemic situation today. Agora, hoje, o mundo está passando, né, por essa situação de pandemia. All the people of the world, all are suffering through this coronavirus. Todo mundo está passando por essa situação do vírus corona. But being a Christian, how can we face this situation? Mas como crentes, como é que podemos encarar essa situação? How can we have the experience of joy in the midst of suffering? Como é que nós podemos ter essa experiência de alegria no meio de sofrimento? So I would like to turn your attention to the epistle of James, chapter 1, verse 1 to 4. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para o livro de Tiago, capítulo 1, versículo de 1 a 4. This epistle
challenge us to live out our faith in practice. Essa epístola nos desafia a colocar nossa fé em prática. This is James' main message in the book as a theme. Essa é a principal mensagem desse livro como um tema. He called us not only to learn more about God intellectually, Ele nos chama não apenas para conhecer mais de Deus intelectualmente, but to put the knowledge into practice for God. mas para colocar esse conhecimento de Deus em prática. In this book, he is speaking to the Jewish and Gentile believer together. Nesse livro, ele está falando tanto para os crentes judeus como para os gentios. This background info comes in handy when James starts the reference like the law. Essas informações básicas caem bem aqui, são bem úteis, quando Tiago começa então a fazer referência a coisas como a lei. Remember that Jewish believers at this time grow up fellowship in the law as a believing audience. Então, lembra que os crentes judeus nessa época, eles estavam eles cresceram seguindo a lei, acreditando então que a sua obediência significava salvação. This Jewish believer believed that obedience meant their salvation. This Jewish believer meant that obedience meant their salvation. Esses crentes judeus acreditavam que a observância da lei, então, representava a sua salvação. Because they were following law. Porque eles estavam seguindo a lei. But when they became believer in Christ, mas quando eles se tornaram crentes em Cristo, some struggle with the idea that salvation was by faith alone. E alguns então começaram a lutar com essa ideia de que a salvação é apenas pela fé. Not by keeping the law. Não por observar a lei. However, as we read this book of James, contudo, quando a gente lê esse livro de Tiago, we get the sense that James' audience has a different struggle. Percebemos aqui que essa audiência de Tiago estava passando por uma luta diferente. We often think the suffering as something that happens to us as a part of God's rescue plan. Normalmente pensamos que o sofrimento não tem nada a ver com o plano de redenção de Deus. These passages will help us to see the part of Christian life during the time of suffering. Mas nós vamos ver nesse livro que sofrimento é parte da vida cristã. Through the joyful trust in God, we are able to overcome our trials. Através então de confiar em Cristo, somos capazes de vencer as provações. My friend, I would like to ask you a question. Eu quero perguntar para você Where uma coisa. does that types of joy comes from? Where does the joy comes from? Da onde é que a alegria vem? The true joy comes from God ultimately. A verdadeira alegria realmente vem de Deus. And these passages will help us to find out the true joy during the time of suffering. E esse texto então vai nos ajudar a revelar a resposta, né, para enfrentar as provações. Let me get you the first point, how we can have the joy during the time of suffering. Então, meu primeiro ponto aqui é como é que nós podemos então how can we have joy in the midst of suffering? Como é que nós podemos ter alegria no meio do sofrimento? We need to remember that believers will experience trial anyway. Temos que entender, os crentes vão passar por provações. Let us read James chapter 1 verse 2. Vamos ler então Tiago capítulo 1 versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, grande alegria, o passardes por várias provações. It does not say if you experience the various trials. Não diz se você passar por várias provações. But it says when you experience the various trials. Mas diz exatamente quando, né, passardes por várias provações. It seems that we will have trials and suffering in our life.
parece aqui que nós vamos realmente passar por provações na nossa James vida. did not deny that we will not have suffering. O Tiago não está negando aqui que nós vamos passar por provações. Remember that suffering is the part and package of Christian life. Então tem que lembrar que isso é parte, né, do pacote da vida cristã. In John chapter 16 verse 33 says, Em João 16:33 diz: Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. it's clearly mentioned that we will have tribulation and suffering in the world, Claramente está dizendo aqui que nós vamos passar por tribulações no mundo. but Jesus has given us the patience to overcome the trials. Mas Jesus então dá essa passagem para dizer que nós vamos vencer as tentações. In the book of Romans, Paul also experienced that. No livro de Romanos, Paulo também experimentou isso. Let's read Romans chapter 8 verse 17. Romanos 8:17. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Here Paul himself recognized that we need to have, we have to have the suffering. We are suffering together. Paulo mesmo reconheceu que nós vamos passar por sofrimentos, nós vamos passar por sofrimentos juntos. But during this suffering, we need to glorify God. Mas durante Together. esse sofrimento, nós temos que glorificar a Deus. juntos. Even Peter also experienced such suffering in his Pedro life. também passou por sofrimento na sua vida. When you read 1 Peter chapter 4 verse 12 to 13, Quando você lê então 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 e 13, você vê isso. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas regozijai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e exulteis. and he mentioned here, let's see some part of these verses. Veja algumas partes desse versículo. He says, but rejoice Mas alegre-se in as much as we are partaker of Christ in suffering. quanto mais que você vê que somos participantes das aflições de Cristo. So we cannot escape from the suffering. Então nós não podemos escapar de sofrimento. In the midst of suffering, we should show our joy before God. No meio do sofrimento devemos mostrar nossa alegria diante de Deus. So another thing, suffering prepare us to know the plan of God. Outra coisa, o sofrimento então nos prepara para conhecer o plano de Deus. It shows us the purpose and plan of Christian life. Isso mostra também o propósito, né, do sofrimento na nossa vida cristã. Remember that God is sovereign over all things. Lembra-se que Deus é soberano sobre todas as He is coisas. there when we are happy, Ele está lá quando somos alegres and He is there midst of us when we are suffering. e Ele também está lá quando estamos passando por sofrimento. We cannot escape from suffering anyway. Nós não podemos escapar de sofrimento de nenhuma forma. But the Lord gives us grace during the trials. Mas o Senhor nos dá graça para passar pelo And sofrimento. when you realize that the suffering is the parts of God's plan, Quando entendemos então que o sofrimento é parte do plano de Deus, we will better prepare to trust His sovereign goodness. nós vamos estar melhor preparados então para a perceber a sua bondade. We will reminded that God knows what is going on during the Lembre-se suffering, que Deus sabe o que estamos passando, but also knows that our suffering has a purpose. mas Ele também sabe que o nosso sofrimento tem um propósito. So first of all, what we have seen, Então, a primeira coisa que nós já vimos, suffering is the part of our life. sofrimento é parte da nossa vida. It doesn't escape from our life. Não temos como escapar dele. And second, we will see, going to see, Mas a segunda coisa que vamos ver aqui, believers will grow from trials. os crentes vão crescer por causa das provações. James chapter 1 verse 3 to 4 says, Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4, give us the reason nos dá a razão why we should be joyful in the midst of trial. por que nós devemos então ter alegria no meio das provações.
sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. The furnace of suffering reveal our approval to God. A fornalha do sofrimento revela então a nossa aprovação diante de Deus. Let me tell you what is furnace. Deixa-me dizer o que é a fornalha. It is a container space in which a very hot fire is made to melt metal. É como um container no qual é feito um fogo muito quente, né, para derreter metal. When a metal in the furnace was melt and make pure, Então, quando o metal entrava ali na fornalha e era derretido para poder ficar puro, so it has to go through many trials, fire, and upon the fire they make it melt. então ele passava por aquele fogo que é como uma provação para provar e derretia aquilo. But same way, when we live in this earth, E da mesma forma, quando estamos vivendo aqui nesse we need to mundo, go through the furnace of trials to understand and approve before God. temos que passar por provações e temos que entender que passando por provações podemos ser então aprovados diante de Deus. In verse 2, in chapter 1, the suffering refers to trials. E no versículo 2, então, do capítulo 1, sofrimento, então, refere-se a essa provação como um teste. In verse 3, suffering refers to testing. E no verso 3, suffering refers to testing. E no versículo 3, então, refere-se, provação é como um teste. So, we need to understand we cannot escape from suffering to be acceptable before God. Então, temos que entender, temos que passar por provação para podermos, de alguma forma, ser aceitos por Deus. Not only we suffer in this world, Não apenas sofremos nesse mundo, there are many who were approved before God, they had suffered in their life. muitos têm passado por provações, sofrimentos na sua vida. Job, the best righteous man in the world before God, he suffered for God. Jó, um dos melhores homens justos diante de Deus, ele sofreu. We see the life of Noah, Vemos a vida de Noé, he suffered a lot. ele também sofreu. We see the life of Abraham, Vemos a vida de Abraão, he suffered a lot. ele também sofreu muito. And when you see the life, end of their life, E quando você vê no final de suas vidas, God approved them Deus os aprovou as a great servant of God. como grandes servos de Deus. The furnace of suffering produces endurance. A fornalha do sofrimento produz essa perseverança, resistência. Endurance is not the final goal. Maturity and completion in Christ is our final goal. A resistência, então, não é o alvo final. A maturidade e o acabamento em Cristo é que é o nosso objetivo. In final. Romans 8, Paul speaks the similar things. No livro de Romanos, capítulo 8, Paulo fala de coisas similares. Note that God works all things together for our good. Note que Deus opera todas as coisas juntas para o nosso bem. And this greater good is like become Christ-likeness. E esse bem maior é sermos como Cristo. And James is saying something similar here in this passage. E Tiago está falando uma coisa similar aqui nessa passagem. Suffering results in our greatest joy and name conformity to Christ. Então, o sofrimento resulta em nossa maior alegria, ou seja, conformidade com Cristo. So we all need to have this kind of attitude to live as a good Christian life. Então, nós temos que ter esse tipo de atitude para viver uma boa vida cristã. My third point is, E o meu terceiro ponto é: believers will overcome trials. os crentes vencerão as provações. We have two kind of people in the world. Nós temos dois tipos de We pessoas no have mundo. Christian people who are born again really, Temos realmente os crentes nascidos de and novo. we have non-Christian people also in the world who doesn't believe Jesus. E temos os não
crentes no mundo que não creem em So Jesus. what is the benefit we have being a Christian? Qual é o benefício de sermos então cristãos? God gives some assurance for Christian people. Deus dá uma segurança para os When you crentes. face the trials and endurance in our life, Quando você encara as provações e as dificuldades na vida, we have the power to overcome the trials. nós temos então o poder para vencer as provações. We have the assurance of God's promise in our life to overcome the trials. Nós temos então a segurança em Cristo para podermos But vencer as the provações. non-Christian people, they do not have this insurance in their life. Mas os não crentes não têm essa segurança. The fact that O fato é o seguinte: endurance must do it complete work. A perseverança deve fazer a sua obra perfeita. And it helps us to see that God will finish his work. E vai nos ajudar então a ver que Deus terminou a sua obra. Believers will endure these trials for our good and his glory. Os crentes então vão suportar essas provações para seu próprio bem e a glória de Deus. Because our response to suffering matter our joy and our cooperation. Então, nossa resposta ao sofrimento importa a nossa alegria e a nossa cooperação. It is very much important as we respond to our suffering. É muito importante como, né, a maneira que reagimos ao nosso sofrimento. Let us read James chapter 1 verse 2 and 4. Vamos ler então Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em It coisa says alguma. in verse 2, it says, count it all joy when you fall into the driver temptation. Veja o versículo 2. Conte com isso, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias So provações. our response in the suffering matter our joy and cooperation to God. Então, a nossa resposta ao sofrimento, né, importa a nossa alegria, a nossa cooperação. And our response to suffering reveal our heart. E a nossa resposta, então, ao sofrimento revela o nosso coração. James chapter 1 verse 5 to 8. Tiago 1, 5 a 8. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante, que é e inconstante em todos os seus caminhos. So, specifically in verse 8 we can see Especialmente aqui no versículo 8 podemos ver a double-minded man is unstable in all his ways. um homem inconstante, né, que tem uma mente dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos, homem vacilante. It is natural behavior of human being when you suffer. É bem natural do ser humano, quando sofre, We have double mind. ter uma mente inconstante. We cannot trust only in one thing. Nós acabamos não acreditando numa única coisa. To get rid of this suffering, we see some other plan, options. Para se livrar daquele problema, acabamos olhando para várias opções. We are unstable what to do. Ficamos instáveis ou desequilibrados sobre o que fazer. But in this book, James talking to us, Mas nesse livro, Tiago está dizendo a nós: let us not have double mind, fully trust in Him. não vamos ser com uma mente dupla, vamos confiar em Deus plenamente, Because God is able to do. porque Deus é capaz de fazer. Those with a God-word oriented will trust in self-giving God in the midst of suffering. Aqueles com orientação centrada em Deus confiarão no Deus que se entrega a si mesmo em meio ao sofrimento. Those with double-minded heart will doubt His goodness. Aqueles que têm o coração
constantemente dupla, vão duvidar da sua bondade. Our response is the fire revealed if we have faith that will endure. Então, a nossa resposta no fogo revela se temos fé que perdurará. We have seen three important truths. Temos visto, então, 3 importantes verdades. So how can we experience the joy in the midst of suffering? Como podemos encarar o sofrimento, como podemos experimentar alegria no meio de sofrimento? First thing we have seen that A primeira coisa que vimos, believers will experience the trials. os crentes vão experimentar provações. Being a Christian, we cannot escape from the trials and temptation. Como crentes, nós não podemos simplesmente escapar das provações e Second dificuldades. thing I want to remind you A that segunda coisa que eu quero lembrar a você, believers will grow from trials. os crentes vão crescer por causa das provações. And third thing is believers will overcome the trials. E a terceira coisa é que os crentes, eles vão vencer as provações. We will all face seasons of suffering. Sempre estamos passando tempos de sofrimento. Yet none of us will experience the full weight of suffering as Jesus experienced it. Nós não podemos simplesmente escapar, né, desses sofrimentos. Jesus experienced the suffering so that he could ultimately redeem our suffering. Então, Cristo, ele passou por sofrimento para que também ele pudesse nos resgatar dos nossos sofrimentos. Through Jesus' suffering, we can actually become a mean to joy. Através do sofrimento de Cristo, We can actually become a mean to joy. nós também podemos nos tornar um meio para a alegria. How can we have joy when we think about Jesus? Como é que nós podemos ter alegria quando pensamos em The Cristo? greatest joy and hope we have in the midst of suffering A maior alegria e esperança que nós temos no meio do sofrimento, because he died on the cross and took away all the sins of porque the ele world. morreu na cruz e levou todos os nossos pecados. By thinking the eternal hope, Pensando na esperança eterna, we can have that joy that our soul is secure in the heaven. nós podemos ter a grande alegria de que as nossas almas já estão seguras no céu, Because Jesus paid it all for us. porque ele pagou tudo. Though por nós. we may have suffering and trials for a few time in our life, Apesar que podemos passar por sofrimento por um pouco de tempo na nossa vida, but when you think about the eternal result, eternal consequence, mas quando pensamos na consequência eterna, we need to have the joy in the midst of suffering. nós podemos ter então alegria no meio do sofrimento. So my friend, Então, meus amigos, if you are suffering, se você está sofrendo, know in this season that God is inviting you to trust His goodness. saiba que mesmo durante esse período, esse tempo, você pode vencer as provações. Suffering is temporal, O sofrimento é temporal, but our joy is eternal. mas a nossa alegria é eterna. So we have eternal joy in heaven. Nós então teremos alegria eterna nos céus. If we endure and furnace our faith during the trial or suffering in this earth, Se nós então aguentarmos e tivermos perseverança e suportarmos o sofrimento aqui na terra, this is just nothing for us. isso não é nada para nós. We have eternal joy in heaven. Teremos a alegria eterna nos céus. So thank you so much for having this time with me. Então, muito obrigado por ter esse tempo aqui comigo. So let's pray. Vamos orar. Our gracious Lord, we thank you for this privilege of ours to share the word of God. Obrigado, Senhor, por poder compartilhar a palavra de Deus. Help us to understand through this message that how we could persevere suffering in the midst of joy. Ajude-nos, então, a compreender como podemos ter alegria no meio do sofrimento. Help us to realize that the suffering is temporal things. Ajude-nos a entender que o sofrimento é algo passageiro. Those people who have heard this message Ajude aquelas pessoas que ouviram essa mensagem and encourage themselves by hearing this message and go ahead. e encoraje essas pessoas para
continuar. Thank you for this time. In Jesus' name I pray. Obrigado por esse tempo.